A paz do Senhor, amigos do meu canal e amigos do Grupo Fórum de Teologia. Eu estou hoje aqui comentando novamente sobre a enquete do Grupo Fórum de Teologia. E a enquete de hoje é um tema muito interessante. Eu não vou comentar toda a enquete profundamente. Eu somente vou falar aqui sobre um tema que muito me chama a atenção. E antes disso, se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal Fórum de Teologia, deixa o seu joinha, tá bom? E divulga, me ajuda aí com o meu canal. Eu vou estar agora gravando vários vídeos interessantes, com temas interessantes. Então compartilha o vídeo, me ajude na divulgação do meu canal, para que ele cresça um pouquinho e tenha mais visualizações, mais curtidas e mais inscritos, tá bom? Se inscreve no meu canal. E o tema de hoje é angelologia. A primeira pergunta é: o que seria angelologia? Angelologia é o estudo dos anjos. O estudo dos anjos. A doutrina dos anjos. O que seriam os anjos, né? Aí pergunta a segunda pergunta: os anjos seriam seres espirituais ou parte de Deus? E os anjos são seres espirituais e partem de Deus, porque Deus cria, né? Deus é o ser que cria, que dá início a esses seres chamados anjos. Então eles partem de Deus. E a outra pergunta é: anjo da guarda existe? Eu não acredito nesses anjos que andam nas nossas costas, nos guardando. Mas a Bíblia fala sobre alguns anjos que são guardiões. Por exemplo, ele deixou 2 anjos querubins com espadas flamejantes de fogo guardando a entrada do Éden, né? Então, esses são anjos querubins, só que são guardiões, porque guardam um lugar. Então, existe anjos guardiões, dependendo do conceito bíblico. Agora, eu vou para outra pergunta, que é a pergunta que mais nos interessa aqui no dia de hoje. Eu vou estar fazendo a leitura de vários textos na Bíblia de Jerusalém, tá? E também eu vou ler, porque são as únicas obras que eu tenho que podem me ajudar com o hebraico, a Bíblia palavra-chave, tá bom? Para quem não consegue ler na capa. Bíblia palavra-chave com dicionário Strong, tá? Então é muito bom para ajudar nas pesquisas bíblicas. E a quarta pergunta fala: anjos aparecem a pessoas? E aí é que entra uma questão bastante interessante, que a Bíblia fala de vários anjos que aparecem a pessoas, né? E eu quero comentar sobre a outra pergunta da enquete, que fala: os 3 varões que apareceram a Abraão eram anjos ou eram uma teofania? Se nós formos analisarmos tudo, o texto que acontece essa aparição desses anjos a Abraão, nós vamos entender que existem vários conceitos e várias interpretações desse texto. Eu gostaria de fazer a leitura, tá? Eu vou fazer a leitura na Bíblia de Jerusalém, a partir do capítulo 18. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre o que acontece. Tá? Eu vou pular, não vou ler tudo, senão o vídeo vai ficar muito extenso. E a velha apareceu no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé, perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra. A Bíblia de Jerusalém comenta, na nota de rodapé, o seguinte: que essa inclinação, quando ele se postra por terra, não é adoração, ato de culto, mas simples sinal de homenagem. Abraão inicialmente só reconhece nos visitantes hóspedes humanos e lhes testemunha magnífica hospitalidade. Seu caráter divino só se manifestará
progressivamente. Ou seja, há um princípio para Abraão, aqueles seres seriam homens. E que com o passar do acontecimento, o decorrer do acontecimento, ele percebe que ali eram seres divinos. É isso que diz a Bíblia de Jerusalém. Tá? Vamos continuar com a leitura do texto. Eu vou pular agora desse setor e eu vou para o versículo 17, 18 em diante. Javé disse consigo: ocultarei a Abraão o que vou fazer, já que Abraão se tornará uma nação grandiosa e poderosa, e por ele serão benditas todas as nações da terra. Pois eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa. Ele ordene, depois dele, que guardem o caminho de Javé, realizando a justiça e o direito. Desse modo Javé realizará para Abraão o que lhe prometeu. Disse então Javé: o grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande. O seu pecado é muito grave. Vou descer e ver se eles fizeram ou não tudo o que indica o grito que contra eles subiu até mim. Então ficarei sabendo. Esse é um linguajar meio antropomórfico, né? Deus sabia, mas aqui diz que ele só ia saber se ele fosse ver. Mas vamos prosseguir. Os homens partiram de lá e foram a Sodoma. Abraão se mantinha ainda diante de Javé. Veja que aqui diz que os homens partiram a Sodoma, né? Não diz quantos homens, mas se nós lermos no capítulo 19, eu vou ler para vocês entenderem meu raciocínio, diz o seguinte: ao anoitecer, quando os dois anjos, agora já não são mais homens, são anjos, no capítulo 19 em diante, ou seja, os anjos que no capítulo 18, aqui se refere a homens, foram para Sodoma. No capítulo 19, refere-se a esses homens como anjos, tá? Vamos aprofundar mais isso. Veja que um fica com Abraão. Eram 3 homens no início, tá? 2 vão para Sodoma, 2 anjos, e Abraão fica com Javé. Então o texto diz que um desses anjos era Javé, tá? A Torá, Derashi, diz que um desses 3 homens era maior, um dos 3 anjos era maior, tá? Então, seria esse um anjo ou seria o próprio Deus? Só que a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, então seria esse simplesmente um ser espiritual que representava a Deus? Para mim era o Messias, ao meu ver, era o maior, ou seja, era maior do que os outros 2 anjos, era o Messias para mim, tá? Só que é interpretativo, e eu gostaria de saber para vocês, quem eram? Vamos ler para aprofundar mais um pouquinho o que fala a Bíblia, a palavra-chave no seu dicionário. O termo no capítulo 19, versículo 1, para anjos, é um termo hebraico, né? E esse termo hebraico nós encontramos aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui, ó, gente, tá? Eu vou ler. O verbete, quem tiver essa Bíblia e quiser pesquisar, é o verbete 4.397. A palavra hebraica usada é a palavra malach, tá? Que significa enviar como representante um mensageiro, especificamente de Deus, ou anjo, um profeta, um sacerdote, ou um professor, um embaixador, um anjo, um rei ou um mensageiro. Olha quantos significados tem essa palavra no original hebraico, que foi traduzida como anjo, né? Veja que podia ser um profeta, podiam ser 3 homens profetas, poderia ser que esses 3 homens que estavam com Abraão eram 3
representantes de Yahvé. Vemos que hoje no meio pentecostal há pessoas que se dizem profetas e dizem, assim diz o Senhor, como que se fosse o próprio Deus falando. Será que um desses homens que ficou falando com Abraão, quando diz que Abraão ficou falando com Yahvé, será que era ele simplesmente um representante, um profeta de Deus, que estava ali falando em nome de Deus com Abraão? E os outros dois também eram homens, mensageiros de Deus, profetas de Deus, e foram para Sodoma. Veja que Elias, quando vem o pessoal lá, o exército contra ele, o servo dele diz, olha quantos são contra nós. Elias, ele fala, mas você não vê quantos são conosco? E ele fala, abre os olhos, ele vê uma legião de anjos com espada de fogo. E quando o exército chega, eles ficam cegos e começam a se matar. E acontece que em Sodoma, esses dois anjos deixam também aquela multidão cega. Aí fica a pergunta, poderiam ser profetas que, com autoridade divina, deixou apenas com uma palavra, com uma oração, aquelas pessoas cegas? É uma questão a se pensar. Ou poderia ser realmente seres espirituais. Mas veja que no texto, esses homens comem com Abraão. Então, anjos comem, seres espirituais comem. É outro caso a se pensar. Para mim, é o Messias. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Deixe o seu joinha, deixe o comentário no vídeo, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal Fórum de Teologia. E essa é a minha colaboração com vocês no dia de hoje. Deus abençoe a todos vocês. Hoje começa o meu primeiro dia de trabalho, eu tenho que trabalhar agora às 5h30, eu tenho que estar lá no trabalho. Então, agradeceria se compreenderem a minha ausência agora na parte da tarde, na parte da noite, que eu não vou poder ficar muito no celular e falando com vocês no WhatsApp, mas amanhã eu estou de volta. Deus abençoe todos vocês, boa noite, boa tarde, boa noite, graça e paz.